Meu nome é Rubens Benbassat. Sejam bem-vindos a um fragmento do tempo. Algumas fotografias registram apenas um instante passageiro, mas outras são capazes de capturar uma vida inteira. O que vocês estão prestes a ver não é apenas um acervo técnico, é o diário de uma infância. Este projeto nasceu do desejo de honrar as raízes que sustentam o meu presente. É a história das linhagens Benbassat e Paesani, narrada pelo olhar generoso de meu pai, Jacques. Convido cada um de vocês a cruzar o portal dos anos 60. Vamos revisitar o que o tempo tentou desbotar, mas o amor insistiu em preservar. Jacques Benbassat não carregava apenas uma câmera. Ele transportava um instrumento de preservação do afeto. Em suas mãos, a Canon era uma extensão da alma, o filtro por onde ele decifrava o mundo e, acima de tudo, a nossa família. Ele era o observador silencioso do amor. O brilho metálico das lentes Canon sob o sol dos domingos, o aroma quente do projetor e a poeira dançando no feixe de luz dos slides. O som rítmico do obturador selando o destino de momentos simples. Jacques possuía uma generosidade rara. Abdicava de estar no quadro para garantir que ninguém fosse forgotten. Ele imortalizava o invisível, nos sorrisos de aniversários, na liberdade das viagens e na quietude do lar. Naquela época, eu não compreendia que cada clique pavimentava o maior patrimônio da nossa história familiar. Ele não tirava fotos, ele fundava memórias. O tempo silenciou os projetores e as caixas de slides guardaram o pó das décadas. No entanto, o isolamento da pandemia trouxe um chamado. O que poderia ser solidão tornou-se um resgate histórico. Decidi que era hora de trazer as cores de Jacques de volta à luz. Convoquei a tecnologia para resgatar as texturas que o tempo tentou apagar. Através de um minucioso processo de restauração, utilizei a inteligência artificial do Gemini como uma ponte entre épocas. A IA não apenas devolveu a nitidez, ela recuperou a vivacidade de lembranças que estavam desvanecendo. Ver o grão analógico dos anos 60 renascer com a clareza digital contemporânea foi um ato de gratidão. Foi como segurar novamente a mão de meu pai e dizer a ele que seu trabalho ainda respira. A narrativa de Jacques encontrou eco na minha própria jornada. Nos anos 90, a cronologia avançou e eu me vi diante do mesmo dever de memória ao formar minha própria família. Se a primeira parte deste diário foi escrita pelo olhar dele, a segunda parte é o reflexo da herança que ele depositou em mim. Nessa década, o papel fotográfico brilhante e os álbuns táteis tornaram-se os novos guardiões da união entre os Paesani e os Benbassat. A fusão dessas duas linhagens trouxe novos rostos, mas a mesma essência emocional. Compreendi que documentar nossa história é um compromisso com o futuro. O patrimônio imaterial que Jacques construiu tornou-se um mapa para a minha própria vida. Zelar por essas imagens é garantir que nossas raízes continuem nutrindo quem ainda está por vir. Cada fotografia restaurada protege uma história. Cada história guarda uma emoção que me devolve a presença de meu pai. Jacques Benbassat nos deixou mais do que registros. Ele nos deixou a prova de que fomos amados. Esta mensagem é sobre continuidade. Agora, falo diretamente aos meus filhos. Eu escrevi a parte 2 deste diário, honrando o que recebi. Mas a história é um livro vivo. E o encerramento deste capítulo é, na verdade, um convite. Espero que vocês possam aditar a parte 3 no futuro. Não se limitem a registrar o que vem. Vivam uma vida que mereça ser contada. Que este legado os inspire a manter acesa a chama da nossa união. Meu nome é Rubens Benbassat. Esta foi uma viagem pelas lentes de Jacques Benbassat. Obrigado por honrarem estas memórias comigo.
E agora, avante! Nos anos 90, a cronologia avançou e eu me vi diante do mesmo dever de memória ao formar minha própria família. Se a primeira parte deste diário foi escrita pelo olhar dele, a segunda parte é o reflexo da herança que ele depositou em mim. Nessa década, o papel fotográfico brilhante e os álbuns táteis tornaram-se os novos guardiões da união entre os Paisani e os Benbassat. A fusão dessas duas linhagens trouxe novos rostos, mas a mesma essência emocional. Compreendi que documentar nossa história é um compromisso com o futuro. O patrimônio imaterial que Jacques construiu tornou-se um mapa para minha própria vida. Zelar por essas imagens é garantir que nossas raízes continuem nutrindo quem ainda está por vir. Cada fotografia restaurada protege uma história. Cada história guarda uma emoção que me devolve a presença de meu pai. Jacques Benbassat nos deixou mais do que registros. Ele nos deixou a prova de que fomos amados. Esta mensagem é sobre continuidade. Agora, falo diretamente aos meus filhos. Eu escrevi a parte 2 deste diário, honrando o que recebi. Mas a história é um livro vivo. O encerramento deste capítulo é, na verdade, um convite. Espero que vocês possam aditar a parte 3 no futuro. Não se limitem a registrar o que vem. Vivam uma vida que mereça ser contada. Que este legado os inspire a manter acesa a chama da nossa união. Meu nome é Rubens Benbassat. Esta foi uma viagem pelas lentes de Jacques Benbassat. Obrigado por honrarem estas memórias comigo.